Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma palestra nesse evento maravilhoso que é o Excel Weekend. Quero, antes de mais nada, agradecer aqui a sua presença, agradecer o seu tempo dedicado a assistir tantas palestras. Isso mostra que você realmente é um apaixonado por tecnologia e principalmente desses produtos, né, Microsoft que a gente gosta tanto, Excel, Power BI, SharePoint, entre tantos outros. Quero aproveitar também a oportunidade para agradecer ao Cristiano Galvão por mais um evento magnífico, por mais uma vez tá me convidando, né, para participar desse evento, palestrar junto com vocês, aí, com tantas pessoas incríveis que eu admiro, que eu sou fã. E o que eu tenho para trazer aqui hoje é um conteúdo que diz muito da minha realidade, trabalhando como analista de dados, de uma grande empresa, de uma grande corporação, que pode ajudar muitos de vocês em desafios que acontecem, né, corriqueiramente. Bom, para começar, pessoal, o que vai ser o tema da minha palestra? Hoje vamos falar sobre como consumir dados sensíveis via SharePoint com Power BI e no caso aqui também Excel, tá? Aqui poderia ser diversos outros arquivos. A gente fala Excel porque a maioria dos relatórios que eu acredito que vocês recebam, assim como os que eu recebo, está em Excel. Então vamos tratar um pouquinho mais esse detalhe, né? Primeiramente vamos ressaltar esse incrível evento, né? Com tantos palestrantes, palestras em tantos idiomas, com tantos assuntos diferenciados e, bom, aproveitem bastante esses 3 dias, que será realmente um evento incrível. Então deixa eu me apresentar para vocês, né? Vocês já assistiram outras palestras no dia de hoje, no dia de ontem. E meu nome é Cláudio Damasceno, eu sou analista sênior de Business Intelligence da empresa Syntec, que pertence ao Grupo Martins. O Grupo Martins que tem várias outras empresas, sendo o maior atacadista da América Latina. Eu também sou consultor de BI, sou professor de Excel e Power BI pela empresa CI Tecnologia. Atualmente estou fazendo mestrado em Ciências da Computação na linha de pesquisa de Ciência de Dados pela Universidade Federal de Uberlândia. Tenho um MBA em Business Intelligence, Big Data e Analytics, concluído no ano anterior, 2023. Tenho também um MBA em Marketing e Experiência de Usuário, de 2023. E tenho uma especialização em Engenharia de Software, concluída em 2018. Sou graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, em 2010, pela Faculdade Unipac de Uberlândia. Então esse é meu currículo acadêmico. E hoje vamos falar um pouquinho dos nossos objetivos aqui, né? Primeiro nós vamos abordar cenários para compartilhamento de dados, que é uma das coisas que vocês provavelmente trabalham muito no dia a dia, né? Uma coisa que vocês acabam utilizando, consumindo. Nós vamos entender como gerir informações que precisam ser protegidas. Vamos aprender maneiras fáceis e seguras de compartilhar arquivos. E vamos entender como histórico de informações de acesso e manuseio ajudam a criar uma gestão facilitada dos dados. Vocês vão ver isso na prática. Vamos entender também como proteger e definir níveis de acesso aos usuários da organização. Lembrando que tudo isso, né, é num cenário onde não é possível ou não é viável acessar data lakes, data warehouse. Nós vamos falar sobre isso aqui no próximo slide, inclusive. Deixa eu avançar aqui. Então, quais são os cenários para apresentar essa proposta? Então, primeiro de tudo, nós estamos falando de um cenário onde não é possível ou não é viável que você acesse um data lake, que você acesse um data warehouse, um data mart, enfim, que você não consegue ter acesso aos conjuntos de dados. Quais cenários são esses? Eu vou falar, por exemplo, da minha experiência. Eu trabalho para uma empresa que pertence a um grupo que tem diversas empresas. E algumas dessas empresas possuem dados muito sensíveis. Por exemplo, nossa empresa tem um banco, chamado Tribanco. E no Tribanco nós temos dados de centenas de milhares de clientes, e são dados sensíveis devido à capacidade financeira, devido a dados de pessoas físicas que são clientes desses clientes. Ou seja, nós temos uma série de dados importantes, até por ser um banco, né, com que a gente lida ali, e temos uma certa dificuldade em consultar esses dados, em trabalhar esses dados. Por quê? Porque embora sejamos empresas do mesmo grupo, nós não somos a mesma empresa. Somos empresas diferentes que pertencem ao mesmo grupo. E às vezes um grupo precisa atender o cliente entregando algum produto, esse cliente faz parte da base do grupo, mas ele é um cliente específico de uma empresa, como por exemplo o banco. E o banco não pode permitir que eu, por exemplo, funcionário de outra empresa, acesse aos dados que pertencem ao banco. Então, para ficar mais claro, eu, enquanto funcionário Martins, não posso acessar dados diretamente do Tribanco. O que pode ser feito nesses casos? Que é geralmente muitas vezes feito e provavelmente alguns de vocês já se depararam com isso. Você muitas vezes consegue acessar planilhas exportadas dos sistemas nativos, dos sistemas legados. Ou em outros casos você tem alguma API que vai gerar um dado para você,
ou você tem algum sistema que você pode exportar, ou às vezes você tem um diretório compartilhado, onde o pessoal joga arquivos ali e você pode fazer uma cópia daquele arquivo. Né? Então, porque daí você já tirou todos os dados que não poderiam ser consumidos por outras pessoas e deixa apenas os dados que são relevantes ali. Então esse é um caso, por exemplo, que acontece muito comigo e eu acredito que acontece muito com muita gente. Você é um analista de dados que você precisa ajudar os gestores a tomar decisão na empresa, você precisa consumir dados importantes e você não consegue por causa dessas limitações. Então esse é um cenário. O outro cenário é quando você não tem acesso ao banco de dados, ou seja, lá no Martins a gente trabalha com Oracle, no Tribanco a gente trabalha com Oracle também, mas pelo mesmo motivo a gente não pode acessar dados diretamente da base. Não existem APIs ou não são funcionais, então lá nós temos APIs, mas que não trazem os dados que precisamos para fazer nossas análises. Isso é muito comum também. E aqui começam os desafios. Então, por exemplo, usuários importantes são os stakeholders principais, os chefes de departamento, os diretores, que precisam tomar decisão baseada naqueles dados, e eles também têm a mesma dificuldade. Então, usuários importantes acessam dados que pertencem a empresas diferentes no mesmo grupo. Então você imagina, por exemplo, tem um diretor no banco e eu tenho um diretor no Martins. Eu tenho um diretor na Sintec. E esses 3 diretores precisam entender o que está acontecendo no grupo, mas cada um está limitado ao teu próprio ambiente. Então esse é um outro desafio que nós temos aqui. E aí o que acontece? O diretor vai precisar pegar um arquivo que está no diretório de uma empresa, juntar com o arquivo que está no diretório de outra empresa, juntar com o arquivo do diretório de outra empresa, e esses arquivos estão cada um num formato, estão cada um um determinado tipo de segmentação de dados, e a gente não vai esperar de um diretor talvez a expertise de um analista para poder juntar esses dados e tirar algo consistente daí. É aí que entra você. Outro cenário, usuários importantes acessam dados externos. Então, essas mesmas pessoas que eu falei, esses líderes, diretores, gestores, eles precisam acessar os dados que estão fora da empresa, trazer para dentro do ambiente, para fazer aí integração com os dados que estão no ambiente. É outro desafio. E também usuários externos importantes. Então, por exemplo, eu tenho um acionista da empresa, por exemplo, que precisa ver algum tipo de informação, e ele está fora da empresa, ele não pertence ao grupo. E ele precisa acessar dados externos de outras empresas do grupo. Então, como fazer isso? A gente pode fazer isso de diversas formas. Uma delas é através do SharePoint. E por que eu recomendo o SharePoint? Eu vou mostrar alguns benefícios para vocês, alguns problemas também que a gente tem em cenários quando não se trabalha com o que eu vou apresentar aqui. E eu acredito que o SharePoint resolve a maioria dos problemas que nós encontramos na hora de lidar com esse tipo de desafio. Então, ó, primeiro eu quero apresentar para vocês o problema clássico de ambiente de rede, que foi aquilo que eu falei. As empresas geram um diretório e esse diretório pode ser compartilhado com outras empresas que vão acessar aqueles dados, acessar aqueles arquivos, vão consumir aquilo. E aqui eu acredito que cada um de vocês já passou por um problema lidando com arquivo, com pasta compartilhada em rede. Eu vou listar alguns aqui e eu tenho certeza que você assistindo vai deixar aqui nos comentários outros problemas que eu esqueci, porque são muitos. Mas vamos lá, vamos listar os primeiros. Primeiro de tudo é descontrole e falta de governança total. Quando você começa a compartilhar diretório na rede e começa a disponibilizar arquivo lá, você meio que perde o controle desses arquivos, porque ali o pessoal vai poder começar a pegar, enviar, tirar, recortar, colocar outro arquivo lá dentro de volta. Isso é bem complicado, porque deveria ter pessoas que talvez só deveriam visualizar, deveriam ter pessoas que deveriam ter acesso para recortar. É um cenário complexo. E você perde governança porque não tem rastro, você não consegue rastrear quem foi que fez o quê. Então, estou até dizendo ali, né? Ctrl X e delete liberado para todo mundo sem rastreio. Isso faz com que você possa perder dados, que você possa perder arquivos e você pode ter grandes problemas com isso, tá? Ausência proprietária, isso aqui é maravilhoso. Com certeza você já passou, se você é analista, se você trabalha em um grande grupo que compartilha dados em rede, com certeza você já chegou na empresa, um arquivo estava faltando, um arquivo estava diferente, e quando você vai perguntar o que aconteceu, não tem pai, né, a criança, como a gente até brinca, né, não tem um proprietário que fez a ação. Geralmente a pessoa fala, quando eu cheguei aqui, já estava assim, né? Então, esse cenário, né, de quando você chega lá para utilizar o arquivo e ele já não está mais no formato adequado, acaba que você não tem essa gestão, né, de quem é que fez, com quem que eu posso falar, quem é que de repente fez o download do arquivo original e acabou esquecendo de colocar de volta lá.
Então, assim, para você achar, às vezes, isso é um pouco complicado. Fora que é um processo extremamente moroso, tem muita lentidão, porque você depende da velocidade da infraestrutura local, você depende da velocidade de rede, e aí depende também da idade do equipamento da empresa que você está. Às vezes você vai ter lá um equipamento moderno, mas você também tem um outro equipamento que já não é tão moderno, os dois já não se comunicam tão bem, e aí você depende de tudo isso para fazer a rede funcionar. É um cenário complexo, pessoal. Outro problema é a infraestrutura, como eu acabei de citar, né, uns exemplos, e backup local. Então, assim, você depende de pessoas que estejam fazendo backup desses arquivos ali na rede. E isso pode ser muito problemático. Por quê? Porque e se ninguém fez backup? E se naquela semana não foi feito backup por algum motivo, lotou os espaços de memória reserva, ou entre outros tantos motivos que podem acontecer, que a infraestrutura do local às vezes não está conseguindo mais fazer os backups como deveria, e você acaba perdendo dados também. É um risco grande, né, quando você trabalha com esse tipo de infraestrutura. Então, ditos problemas, coloca aqui nos comentários quais outros problemas que eu esqueci de listar aqui. Então vamos falar sobre armazenamento com segurança no OneDrive. Então no OneDrive a gente tem o contrário de tudo que foi falado anteriormente e alguns benefícios a mais. Como por exemplo, compartilhamento simples e colaboração fácil. Vocês vão ver que eu vou mostrar um exemplo de como é fácil compartilhar entre usuários da organização. Você pode compartilhar arquivos, você pode compartilhar arquivos com usuários externos da organização, e você pode dar níveis, né, de segurança para essa pessoa, se ela pode colaborar, se ela pode somente consumir, se ela pode somente visualizar, se ela vai administrar. Isso é muito legal, isso facilita muito os nossos trabalhos. E também, né, como eu disse, é uma colaboração fácil. Você pode manter a organização informada, e você pode criar sítios ou sites, né, para hospedagem de arquivos e aplicativos, como Power BI, Power Apps, entre tantos outros. Então você pode criar um ambiente controlado, onde você faz praticamente uma intranet, onde você pode dizer quem pode consumir aqueles arquivos, quem pode acessar, quem pode baixar. Você pode colocar os seus relatórios do Power BI ali. Então é muito legal você trabalhar com SharePoint nesse sentido. Outra coisa legal, você pode fazer a junção de conhecimento coletivo, porque dentro desse ambiente você também pode criar uma espécie de blog, onde as pessoas podem postar informações relevantes, arquivos, conteúdos, ou seja, você além de centralizar a informação com segurança e qualidade, você também permite que outras pessoas compartilhem arquivos dentro desse ambiente de forma organizada, de forma segura, e você cria um ambiente de conhecimento da empresa, que é uma das coisas que mais as empresas priorizam hoje, a gestão do conhecimento, né? E você pode fazer a transformação de processos com fluxos de trabalho, com automações, entre tantos outros recursos. E, para mim, uma das melhores coisas, né? Infraestrutura na nuvem e gestão de backup reduzida. Então, você passa uma parte desse problema para a Microsoft. Ela que tem que ser responsável por esses arquivos, por a nuvem estar funcionando. Então, a sua empresa, se às vezes o servidor deu pau, acabou, né? Ninguém trabalha mais aquele dia. Então, na Microsoft, se um servidor cai, outro já assume o lugar. E aí você, às vezes, nem vai ver isso, né? Então, quando realmente seu ambiente ficar fora do ar, é porque foi alguma coisa muito grave que aconteceu lá, e com certeza eles vão resolver muito mais rápido do que talvez a sua empresa resolveria, por maior que ela seja, né? Porque a Microsoft é uma empresa dedicada para esse tipo de coisa. E para mim, disparado, a melhor funcionalidade que o SharePoint traz é integração, porque todo o ambiente Microsoft vai se comunicar. Então, se você trabalha com PowerPoint, você trabalha com Excel, você trabalha com Word, você trabalha com Power BI, você trabalha com Automate, você trabalha aqui com OneDrive, tudo isso vai se integrar. Você pode fazer isso, falar com Outlook, ou seja, você consegue ter integrações entre produtos, e isso é muito poderoso. Muito bem, pessoal. Então, primeira coisa que a gente precisa entender é que, dito essas fases anteriores, a gente vai quebrar o nosso projeto em 3 camadas. Numa camada, a gente vai ter a camada para arquivos, que vai funcionar através do OneDrive, do SharePoint, onde você vai organizar seus arquivos em pastas, vai criar padrões e políticas de como esses arquivos vão ser armazenados. Você vai definir quem são as pessoas que podem ter acesso, quem são as pessoas que podem te ajudar a editar esse ambiente. E depois disso você tem a camada de construção, onde você vai colocar o teu modelo de dados. E esse modelo de dados vai entrar aí a sua etapa de ETL, vai entrar aqui a sua etapa de modelagem, onde você pode colocar suas medidas, você pode colocar seus relacionamentos, você pode criar todas as suas consultas ali. Tem pessoas que gostam de quebrar ainda mais essa etapa, né? Gostam de quebrar essa etapa em mais duas, uma só para ETL, uma só para criação de medidas, relacionamentos e modelagem, fica a seu critério também. E por fim você tem a etapa do relatório, uma outra camada,
onde você pode construir esse seu relatório. Isso pode ser concluído diretamente no próprio Power BI e você pode levar isso para um ambiente de conhecimento como SharePoint, como eu disse anteriormente. Bom, dito isso, vamos fazer a parte prática, né? Acredito que vocês estão ansiosos para isso, depois de me ouvir falar bastante sobre esse assunto. Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Eu vou, primeiramente, vir aqui no ambiente do Microsoft 365, onde vocês podem ver todos esses produtos que funcionam de forma integrada, e isso é uma das coisas interessantes que eu falei para vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa, aqui no SharePoint, né, no OneDrive, quando você está aqui dentro do OneDrive, você tem aquele ambiente de pastas que é similar ao que acontece na empresa. Você cria suas pastas aqui, ó, adicionar novo, igualzinho tem lá no seu computador. Aí você pode adicionar uma nova pasta, um novo arquivo do Word, Excel, é a mesma coisa. E aí você pode definir essas pastas, e você pode, vejam que algumas pastas aqui tem alguns, como se fossem uns bonecos, uns personagens, ali dentro da pasta, dizendo que essa pasta está compartilhada. Outras pessoas têm acesso a essa pasta e podem colocar conteúdo ali dentro. Então, se eu pegar, por exemplo, eu vou abrir aqui essa pasta assim, tecnologia, e lá dentro tem outras 4 pastas. E você pode, né, organizar essas pastas, mudar a cor delas, o que é bem legal. E você pode também, deixa eu voltar aqui uma pasta, você pode também solicitar arquivos, você pode pegar o link dessa pasta, você pode compartilhar ela, você pode excluir, você pode colocá-la como favorito, você pode renomear praticamente tudo que você faz no seu computador, certo? E você pode também mudar a cor dela, caso seja do seu interesse. O que é uma coisa muito interessante de se fazer aqui? Dentro dessas pastas, veja bem, eu vou pegar aqui a pasta, por exemplo, financeiro, e vou pedir para ver aqui, por exemplo, como é que está. Aliás, eu vou vir aqui na pasta financeiro e vou ver quem é que está compartilhando, quem é que está consumindo essas pastas aqui. Ó. Essa é uma pasta compartilhada. Quando eu clicar, ele vai mostrar aqui, ó, Cláudio Damasceno, que sou eu, é o proprietário. E eu posso iniciar um compartilhamento, onde eu posso procurar, por exemplo, usuários da organização. Até me aparece a lista de usuários dentro da organização para que eu possa colocar essas pessoas e definir, por exemplo, funcionalidades. Uma pessoa vai poder editar, vai poder exibir somente, isso é bem interessante. A gente pode compartilhar isso aqui diretamente no Outlook, e tem outras configurações de compartilhamento. Eu posso compartilhar com todas as pessoas dentro da ca.com.br, que é o nosso domínio da empresa. Eu posso compartilhar com pessoas que já têm acesso, então eu posso compartilhar novamente com elas. Eu posso escolher as pessoas que, seja dentro ou fora da CA Treinamentos, que vai ter acesso, usando nome, grupo ou e-mail. E aqui tem coisas legais, eu posso definir se essas pessoas vão poder editar ou exibir, e eu posso definir uma data para que esse acesso expire. Tá? Além disso, eu posso criar uma senha para que possa acessar, que eles possam acessar esse conteúdo, e eu posso bloquear download, ou seja, a pessoa vai lá, abre, consome tudo, mas não pode baixar. Olha como é que já é interessante somente esses recursos que nós trouxemos logo no comecinho. Então eu vou cancelar aqui, isso aqui era para te mostrar o que você pode fazer. Já deixei algumas coisas pré-configuradas, né, para a gente não perder tempo nesse aspecto. Se eu vim aqui também, novamente, compartilhado, vai mostrar as pessoas com quem eu já compartilhei. Então eu tenho aqui, por exemplo, o Cláudio Damasceno, ele é o proprietário nesse ambiente, e o Matheus aqui nesse caso ele pode exibir. Isso é muito interessante, porque às vezes você vai ter um usuário que numa pasta ele pode exibir, e em outras pastas ele também pode editar. Ou seja, eu, Cláudio, posso ser proprietário aqui de um ambiente, no outro ambiente eu posso apenas visualizar, e no outro talvez eu possa ser um colaborador, eu posso visualizar e também editar. Isso é muito legal. E aqui eu tenho os links que já foram gerados, tá? Então aqui ali também mostrando, qualquer pessoa com aquele link pode exibir, e embaixo as pessoas que eu especificar podem editar. Então você pode ter 2 links, e esses links vão dizer exatamente isso. Ó. Esse link aqui, com qualquer pessoa com ele pode visualizar esse conteúdo. Já esse link de baixo, qualquer pessoa pode editar. Ou, aliás, as pessoas que você definir pode editar. E eu posso excluir esses links. Então, de repente, uma pessoa foi desligada do grupo, saiu da empresa. Eu posso ir lá e excluir aquele link e gerar um novo link. Uma forma de fazer isso. Ou eu posso remover aquela pessoa daquele link. Também posso fazer isso. São muitas formas de eu poder fazer a gestão desses acessos a arquivos. Lembrando que são para esses cenários que eu propus lá no início, né? Cenários problemáticos. Muito bem. E para a gente ver como é que funciona, ó, aqui dentro tem um arquivo, e eu vou subir outro arquivo agora. Vou vir aqui, vou pegar um arquivo facilmente. Ó. Aliás, eu vou subir depois, quando eu já estiver com o ambiente integrado aqui. Eu vou fazer o seguinte, dentro desse ambiente, eu vou voltar aqui.
eu tenho aqui a pasta clientes, que tem aqui, foi, né, feito há um tempinho atrás. Vou atualizar aqui, legal, foi 3 horas atrás. E ele tem esse tamanho, está compartilhado, e ok. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui no Power BI. Ah, uma coisa importante. Quando você vir aqui no SharePoint, ele vai te dar essa tela. Bem-vindo à página do Microsoft SharePoint, notícias de sites. Aí muita gente pensa que isso aqui serve só para a gente criar uma página corporativa e tudo mais. Não, aqui você pode criar todo o seu ambiente. Tá? Então aqui ele vai te dar dicas de tudo que você pode fazer. Beleza, já tem o site aqui. Aqui no Power BI, no Workspace do Power BI, seguindo o mesmo princípio, eu tenho aqui o Workspace e Tecnologia, tenho outros Workspaces ali também. E dentro desse Workspace eu também posso gerenciar o acesso. Aqui, ó, Cláudio Damasceno, ele é o administrador. E no caso eu tenho outro usuário com acesso ao ambiente Power BI, né, tem um Power BI, que pode, por exemplo, contribuir. Então eu tenho aqui a opção de ser um visualizador, um contribuidor, um administrador. E eu também posso remover esse usuário e posso adicionar novas pessoas aqui. Eu vou criar aqui... eu posso criar relatório, relatório paginado, painel, eu vou criar um fluxo de dados para a gente ver como é que funciona essa dinâmica do SharePoint. Não vou recuperar do cache, vou criar um arquivo do zero aqui. Então eu vou vir aqui em adicionar novas tabelas. E aqui, pessoal, tem muita coisa que eu poderia me conectar. Eu poderia me conectar a uma pasta de trabalho do Excel, um banco de dados. Tem várias coisas aqui, mas tem uma coisa muito legal, que é a pasta do SharePoint. Então, veja bem, o SharePoint não é só para criar site, não. Só para criar a página da intranet. Você pode criar, conectar as pastas de arquivos através dele. Então eu vou vir aqui em pasta do SharePoint. E aí que começa o desafio, né? Ele te pede uma URL. Como é que a gente consegue essa URL? Muito simples. Você pode vir aqui, ó, na pasta aqui dos clientes, aqui, na pasta da CI Tecnologia. E você lembra que tem uma opção aqui, ó, copiar link? Você pode copiar esse link. Ele vai te dar aqui, ó, esse link. Você pega esse link e leva aqui para dentro do ambiente do Power BI. Você vai colar aqui. E aqui, esse ambiente aqui, ó, pessoal, geralmente, deixa eu mostrar aqui, ele não vai funcionar dessa forma aqui, tá? Vou criar essa conexão, ó, vim aqui em próximo, ele vai tentar conectar a fonte de dados e não vai conseguir, vai dar um errinho aqui, que ele vai falar, ó, ocorreu uma exceção, formato de dados e tudo mais. Porque da forma que você copia e cola ali direto, ele não vai funcionar. Tem o pessoal que às vezes faz um macete de baixar, sincronizar o SharePoint no computador para pegar o link ali e funcionar. Mas você pode vir aqui e remover, ó, essa parte que está aqui depois do SharePoint. Esses parâmetros. E também você pode remover aqui depois de claudioca.com.br também, que vai dar certo. Tem outras pastas que às vezes quando você conectar ele já vai pegar direto também. Próximo. Viu só? Muito fácil, né? Então você simplesmente tirou aqueles dois parâmetros que ficam entre uma palavra e outra, tirou toda aquela identificação na frente, e aí você já consegue se conectar. E ele encontrou várias pastas que tinham lá dentro, né, que estavam compartilhadas, fluxo de caixa, clientes, se tiver outras pastas com outros arquivos, ele vai listando ali. Quanto mais pastas com arquivos, mais ele vai listando ali. Eu vou clicar em transformar dados. E aqui, pessoal, começa a ficar a parte interessante, porque ele vai começar a se conectar a essa base. E você vai ver que, embora desenvolver no Power Query Online seja um pouco mais lento do que fazer no Power Query Desktop, você poderia fazer esse projeto também no Power Query Desktop, existem algumas vantagens, né, de você utilizar já o ambiente direto na nuvem. Você tira toda a dependência da sua máquina nesse processo. Isso é bem legal. Bom, então aqui, o que a gente vai fazer? Olha só, ele tem algumas coisas interessantes, e uma das coisas que é legal aqui é essa coluna folder path, que a gente poderia filtrar somente os dados que a gente quer trabalhar agora. Então vamos supor que eu quero trabalhar com clientes, vou chamar essa consulta de clientes, e nessa consulta aqui, eu então não quero pegar os dados do fluxo de caixa, então eu poderia filtrar aqui. Mas às vezes, quando você for trabalhar com diretórios muito grandes, que é o meu caso, por exemplo, lá na empresa são muitas pastas, muitos diretórios, às vezes você não vai conseguir bater o olho aqui e ver quais que você quer. Então uma dica que você pode fazer aqui é, seleciona essa coluna, essa última coluna aqui, vem aqui em adicionar coluna e escolhe a opção extrair.
você já conhece bem do Power BI. Escolhe aqui texto antes do delimitador, marca avançado. O delimitador que você vai escolher, aliás, é texto após, né? Texto após o delimitador. Você vai escolher aqui barra, coloca avançado, barra, só que você não vai pegar do início, você vai pegar do final, porque você quer pegar o final, que é o nome da pasta que está na última barra. Só que como ele tem uma barra depois de tudo, pode ver aqui, ó, se você ver aqui atrás, tá? Se tecnologia barra clientes barra, a gente precisa ignorar pelo menos uma barra. Então vamos ignorar uma barra e vamos dar um OK. Isso é só para facilitar, tá, pessoal? Não é obrigatório fazer isso. Então ele está carregando aqui e ele vai trazer somente as pastas para mim. Ó, tá vendo? Fluxo de caixa e clientes. É uma forma fácil de você identificar a pasta que você quer trabalhar. Então eu venho aqui e filtro somente o fluxo de caixa. Aliás, somente o cliente, né? Eu vou filtrar somente o cliente. Detalhe, pessoal, que você pode depois do editor avançado configurar isso tudo. Então, muitas vezes quando eu faço o primeiro tratamento aqui no Power Query Online, depois eu só copio e mudar o tratamento da metade para baixo, jogar no editor avançado e fica pronto rapidinho. Aqui, por exemplo, ó, eu errei, né? Não era o fluxo de caixa que eu queria o clientes. Dou um OK para corrigir e ele vai trazer aqui para mim. Isso é muito legal, né, pessoal? Você está fazendo todo o tratamento que você faz no Power BI no ambiente do Power Query. E aqui uma coisa que você precisa ver, se você for olhar, ó, SharePoint. Eu estou usando o SharePoint para fazer essa gestão de acessos. E aqui, lembrando que se você fizer isso e não tiver logado com a sua conta ainda no SharePoint, ele vai pedir para você logar. Então, aí ele vai gravar essas credenciais para que você possa utilizar depois. Bom, eu vou precisar pegar aqui os dados, esse arquivo binário. E aqui tem outras coisas que você pode fazer. Se tiver muitos arquivos lá, por exemplo, de outros formatos, você pode configurar. Então, por exemplo, eu tenho projetos que trabalham com arquivos XML, notas fiscais principalmente, eu tenho arquivos TXT, CSV, Excel, enfim. Então você pode configurar várias coisas aqui como você faz no Power Query normalmente. Então eu vou vir aqui agora, vou remover todas as outras colunas e vou abrir aqui, né, esse arquivo. Vou adicionar aqui uma nova coluna, tem várias formas de você fazer isso, tá? Criar uma coluna personalizada, pegar aqui a coluna Excel. Workbook. Vou dar OK. E você pode escolher se você faz todo o tratamento já aqui no Power Query Online ou se você faz uma parte do tratamento lá no seu conjunto de dados. Tá? Se você faz um tratamento maior aqui, vai chegar menos dados lá para você tratar. Pode ser interessante. Isso se você fizer depois um projeto na sua máquina, principalmente para projetos grandes, se você fizer um projeto na sua máquina e ver o tamanho que dá esse arquivo e depois você fizer isso utilizando Power Query Online, conjunto de dados no seu ambiente, você vai ver que a compactação é incrível porque você trabalha praticamente somente com nuvem, né? Você deixa todo esse papel para a Microsoft. Então aqui eu vou remover de novo aqui outras colunas e vou expandir aqui a minha tabela. Enquanto esse processo vai carregando, vocês podem apreciar aqui juntamente comigo aqui o cenário de Buenos Aires que está atrás de mim, né? A cidade está bem bonita visual aqui no dia de hoje para a palestra de vocês. Então eu só preciso pegar a coluna com os dados e vou dar OK. Muito bem, vou expandir aqui a minha tabela. Você vai ver que no Power Query Online geralmente você acaba criando mais etapas do que você faria no Power Query Desktop, né, do Power BI, mas são ossos do ofício, faz parte. Você acaba tendo compensa o benefício. Então tá ali, ó, ele me trouxe essas colunas e eu tenho que promover a primeira linha, que é o cabeçalho na verdade. E para mim isso é suficiente para já mostrar para vocês como é que a gente configura, né? Posso fazer isso com outros arquivos, mas peguei uma base menor aqui que eu acho que é interessante. Então tá ali, ó, todos os dados. Eu vou salvar e fechar. Então veja bem, esse arquivo está lá no SharePoint, não está na minha máquina, ele está lá no SharePoint. A gente está conectando no SharePoint online através do Power Query Online e agora vem a mágica. Coisa bem interessante. Então vou salvar esse fluxo aqui como aqui, ó, clientes.
da CA, ok? Vou dar aqui, vou clicar aqui em salvar, você pode colocar uma descrição. Você pode agendar uma atualização, isso é bem legal. Então, por exemplo, eu posso... Isso aqui é legal porque você pode configurar horários na empresa e aí você pode definir regras de quando as pessoas vão ter que disponibilizar esse arquivo. Você pode criar uma rotina que vai... uma automação que vai pegar o arquivo de uma pasta e vai colar na pasta do OneDrive que você precisa, ou que isso vai ser enviado via Teams. É aquilo que eu falei. Graças à integração do SharePoint com os outros produtos Microsoft, você tem uma infinidade de possibilidades aqui. Então eu não vou atualizar aqui agora, eu vou simplesmente fechar. E aqui ele já aparece o meu fluxo de dados. E eu vou vir aqui agora no Power BI Desktop da minha máquina. E eu vou pedir para obter os dados. Eu vou procurar por fluxo de dados. E vou conectar no meu ambiente. Como eu já estou logado aqui com a minha conta, ok, ele vai pedir para mim entrar. Que era exatamente o que eu te falei que ia acontecer lá. Ele vai pedir aqui para eu entrar com a minha conta da organização. Como eu tenho várias empresas que usam conta Power BI, eu tenho que escolher qual é a conta que eu vou usar aqui. Conectar mais uma vez, pronto, estou logado. Agora ele vai trazer para mim o meu ambiente, né, os meus workspaces, onde eu posso pegar os meus arquivos. Então aqui, ó, pegou aqui o workspace CA Tecnologia, que é onde eu criei o fluxo de dados, e tem aqui o fluxo cliente CA. Dentro do cliente CA, eu coloquei somente a tabela cliente. E aqui vai uma outra dica. Eu poderia colocar várias tabelas dentro do mesmo fluxo de dados, ou eu posso quebrar algumas tabelas em vários fluxos de dados. Quando é interessante um, quando é interessante o outro. Muitas vezes é interessante você quebrar em alguns fluxos de dados tabelas que são utilizadas em muitos projetos. Então, vou dar um exemplo, tabela clientes. É interessante que às vezes você tenha um fluxo de dados só para clientes, porque às vezes você vai ter vários outros projetos consumindo aquela tabela. Então, quando você atualiza aquele fluxo, você tem vários outros projetos que podem receber aquela atualização. E às vezes, quando você coloca essa tabela dentro de um único fluxo, por exemplo, um fluxo de vendas, e você coloca os clientes ali junto daquele mesmo fluxo, talvez um ou outro projeto não vai precisar daquelas tabelas de vendas. Então, se você conectar ali nela e só porque cliente está ali, você vai acabar trazendo dados que você não precisa. Sabe? Por mais que você possa escolher aqui depois qual que você quer. Então, eu acho que é uma prática legal você separar os fluxos de dados. A atualização vai ser mais rápida, né? Porque se você tem que atualizar um fluxo inteiro para alimentar outro projeto, porque às vezes tem arquivos que são atualizados 4 ou 5 vezes ao dia, outros não são atualizados todo dia, outros são atualizados 10 vezes ao dia. Então é legal você separar bem esses fluxos, pelo menos é o que eu faço. Então vou escolher aqui, veja que não tem nenhum dado aqui, né? Fiquem tranquilos quanto a isso. Eu vou carregar, poderia transformar ele para o Power Query aqui eu posso continuar editando, tá? O Power Query, mas eu quero que vocês vejam que não tem nenhum dado, certo? Deixa ele carregar os dados, o modelo carregou, tabela vazia, como vocês podem ver aqui, ele trouxe as colunas, mas os dados estão vazios. O que precisa ser feito? Você vai vir aqui, agora a gente vai fazer aquela atualização. Então, a primeira atualização está sendo feita, ele está carregando os dados, e assim que ele terminar de carregar esses dados, a gente pode carregar também lá no Power BI. Provavelmente aqui vai ser bem rápido, tá, pessoal? Por quê? Se a gente vir aqui no histórico de atualização, você consegue ver o tempo decorrido dessa atualização, e aqui vai ser bem rápido porque é uma base muito pequena. Então, geralmente é o tempo do nosso ambiente aqui, abrir o SharePoint, abrir aquela pasta, pegar os arquivos que tem ali e colocar. Você pode inclusive fazer atualização incrementada, viu? Veja que já foi, ó. Ele informa aqui o horário que foi atualizado pela última vez. Se você vir aqui no histórico de atualização, ele te fala, levou 31 segundos para atualizar aquele arquivo. Se eu vim aqui agora no Power BI, pedir para atualizar, olha só, ele vai conectar no Power Platform e tá aqui. Ele me trouxe meus 15 clientes. Se eu criar aqui um cartão, não vou criar uma medida para a gente ganhar tempo, né? Opa, abri aqui. Vou simplesmente pegar aqui o nome. Deixa eu pegar aqui o nome da pessoa e vou gerar aqui um cartão. E nesse cartão eu vou trocar aqui de primeiro nome para uma contagem distinta. Então tem 15 clientes. Tá? Vou fazer aqui só para a gente poder trabalhar, né, pessoal? Não vou criar medidas aqui para a gente não gastar tempo com outros conhecimentos que não tem a ver com o nosso projeto de hoje. Aí agora vem a parte interessante. Então eu tenho um arquivo, veja bem, vamos abrir aqui, é o cenário real. Meu fluxo de dados está conectado no meu SharePoint, e meu Power BI está conectado no meu fluxo de dados. E aqui, no meu OneDrive, eu tenho
as pastas compartilhadas com usuários que podem consumir dados e também gerar dados ali. Na pasta clientes, que está compartilhada, mostrei para vocês agora há pouco, com outras pessoas, nesse exemplo está compartilhada também aqui, vamos voltar aqui, ó, deixa eu voltar aqui anteriormente, vou abrir aqui, ó, Cláudio Damasceno, vou abrir aqui a pasta clientes, ó, compartilhar, ele me mostra que tem duas pessoas consumindo, duas pessoas, quem são? Cláudio e Matheus, e o Matheus pode editar. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pedir para o Matheus para ele colocar um arquivo e substituir esse arquivo antigo que está aqui. Ele vai gerar um novo arquivo agora, nessa pasta, e assim eu vou pedir para o fluxo de dados atualizar isso. E eu posso agendar essa atualização, lembra disso. Matheus, você pode, por favor, subir o arquivo para dentro da pasta clientes do nosso grupo lá, CI Tecnologia? E aqui eu quero mostrar para vocês tudo aquilo que eu falei que a gente tem. Gestão, histórico, a gente consegue ter rastro, ver o que foi feito por cada pessoa. Então olha só, alguns segundos atrás já apareceu na tela para vocês. Alguns segundos atrás, Matheus Alves Fernandes substituiu o arquivo. E o que é interessante? Se eu vim aqui e clicar em detalhes, ele vai me trazer todo o histórico do que aconteceu. Veja bem, ele vai me dizer ali, ó, Matheus Alves Fernandes editou clientes XLSX. Ele vai dizer, ó, alguns instantes atrás, ele também criou o arquivo. Em alguns tempos atrás, ele excluiu o arquivo. Tudo que o Matheus fez vai estar aqui, tudo que o Cláudio fez vai estar aqui, tudo que outros usuários que têm acesso a essa pasta vai estar aqui. Então aqui não tem ausência de propriedade, ou seja, quem fez a ação vai estar listado aqui o que foi feito, se excluiu e tudo mais. Ah, Cláudio, e a pessoa que apagou o arquivo e o que acontece na rede? O que acontece? Se você vir aqui na lixeira, você vai encontrar todas as versões daqueles arquivos apagados, como vocês podem ver aqui, ó. Quem criou aquele arquivo, quem apagou, vai ter tudo aqui, em qual pasta que estava. E aí você pode tanto restaurar esses arquivos, como você pode também aplicar outras políticas da empresa de acordo com o que tiver definido aí. Então aqui você tem gestão de verdade, você consegue realmente controlar. Lembrando, pessoal, mais uma vez, eu estou falando de cenários onde você não consegue ter um ambiente de acesso a dados diretamente, onde você precisa lidar com dados de arquivos, tá? E são coisas complexas e isso aqui te ajuda a ter mais qualidade na sua gestão. Bom, então a gente sabe agora que o Matheus fez aqui um novo input para a gente, né? Ele colocou um novo arquivo aqui na base de clientes. E agora eu vou pedir para o meu fluxo de dados rodar essa atualização, ó, porque ele está atualizado há algum tempo atrás, e eu vou rodar uma nova atualização aqui. E vamos ver quanto tempo. Lembrando que é uma base bem maior, então eu vou esperar aqui até que ele me informe ali que está atualizado, e depois eu também vou atualizar isso no ambiente do Power BI. E lembrando que eu também posso agendar as atualizações do meu modelo de dados. Então eu tanto posso atualizar aqui o meu fluxo de dados dentro do ambiente de serviço do Power BI, como eu posso colocar o meu modelo de dados para ter atualizações automáticas também. E aí a gente pode partir para modelos de atualizações incrementais, para que suas atualizações fiquem mais leves. Então você pode ter projetos gigantescos, como por exemplo, eu trabalho com diversos projetos que passam aí de 50 milhões de linhas, 60 milhões de linhas, 70 milhões de linhas, e as atualizações ali levam menos de 10 minutos, porque eles pegam só realmente o incremento desses dados, né? O que mudou, o que foi alterado, os dados dos últimos dias ali que foram adicionados. Bom, ele atualizou aqui, deu um alerta de erro, houve um problema, vamos dizer que falhou, né? Foi uma atualização sob demanda e falhou. Então isso aqui é outra coisa legal também que você pode visualizar. Levou 30 segundos, eu vou pedir para atualizar mais uma vez e vamos ver. Quando um arquivo falha, pode ter vários motivos. Por exemplo, um deles é o formato do arquivo que foi inserido ser diferente do arquivo anterior. Uma coisa que você pode fazer quando der problema é abrir o arquivo e ver se está com as mesmas colunas anteriores, ou se teve algum problema em questão de permissões também, que pode ser uma coisa que acaba afetando. Você faz o teste aqui e verifica depois se o ambiente lá não vai conseguir trazer esses dados novos. Você também pode fazer o download do arquivo, em muitos casos, e subir. Tá? Deixa eu ver aqui, ó. Vou testar aqui, vou ver se ele está pegando os dados novos, ou se ele vai perder todos os dados que tinham aqui. Ele não conseguiu pegar a atualização, então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nesse arquivo, só para que a gente possa fazer o teste, né? Vou abrir aqui esse arquivo e vou ver o que está acontecendo. Ó, o arquivo está aparentemente normal. Deve ser alguma coisa interna ao SharePoint mesmo. Então vou fechar aqui.
ver. Você pode fazer um download também de um arquivo CSV, que esse arquivo vai te falar o que está causando o erro. É bem interessante. Então aqui, ó, vamos lá. Olha só, se eu pegar aqui, vou aqui na guia dados, vou passar aqui texto para colunas e vou separar por ponto e vírgula. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos voltar. Não é ponto e vírgula, é só vírgula. Agora sim. Muito bem. O que está acontecendo aqui? Vamos ver. Olha só. Hora de início, hora final. Aqui, ó. É um formato de data aqui, aparentemente, tá? Como resolver essas coisas? De jeito simples. A gente vai abrir aqui o Word Query, né, do online. Vamos clicar aqui no nosso fluxo de dados. Vamos clicar aqui em editar tabela. Provavelmente aqui é o tipo de dados alterados que está fazendo esse probleminha acontecer. Eu vou remover essa etapa, o tipo de coluna alterado, e vou deixar só o cabeçalho aqui promovido, vou salvar e fechar. Como eu acredito que já seja isso, eu nem vou esperar ele terminar de fazer a alteração, só vou salvar aqui. Prontinho, como o arquivo é maior agora, demorou um tempo a mais, né, pessoal? Olha lá, ele está fazendo o último esquema de computação. Olha lá, já viu que passou de 15 arquivos, né, de 15 linhas. Então muitas vezes esse tipo alterado é um negócio que acaba afetando, que você configura e às vezes vem dados repetidos que você precisa tratar, ou às vezes alguma outra coisa. Eu vou fechar aqui agora e agora eu vou pedir atualização e vai dar certo. Só que vai ser um tempo maior do que 30 segundos, né, pessoal? E agora a gente deu pra ver lá que tem uma base de 10K e foi para 6 MB, então aumentou bastante. Enquanto ele está atualizando, você pode, por exemplo, ir criando outros fluxos. Você pode, por exemplo, vou aproveitar o que estava naquele projeto, só que agora eu vou pegar a pasta do SharePoint, por exemplo, para fazer a parte financeira. Ó, deu certo aqui a atualização. Não tem nenhuma próxima agendada. Se eu vir aqui no Power BI agora e pedir para atualizar, lembrando que esse arquivo está lá no SharePoint, não fui eu que subi. Quem subiu foi o Matheus. O arquivo chegou até a dar um erro, mas não foi o arquivo que deu erro, na verdade. Foi o tratamento do Power Query que deu erro. Tá? E aí fica a dica importante. A gente tem que tomar cuidado lá. Então, olha só. Ele trouxe aqui 126 nomes distintos agora. Já aumentou de 15 para 126. E se eu pegar aqui agora, não fizer a contagem distinta, mas a contagem de nomes que pode ter repetidos lá, passa de 171 mil nomes. Interessante, né, pessoal? Então isso aqui é muito legal, né? Então mostra tudo que foi feito lá na nossa tabela. E se eu vir aqui agora, eu vou pegar aqui, por exemplo, uma outra mágica aqui que a gente pode fazer. Eu vou abrir a tabela, eu vou no editor avançado, vou copiar tudo isso daqui, ó. Vou fechar aqui, vou criar um outro fluxo de dados. Ó, vou criar aqui agora um novo fluxo de dados. E nesse fluxo eu vou pedir para gerar um arquivo em branco. É exatamente o que eu falei para vocês que eu faço. Ó. Então eu vou colocar aqui, ó, em branco. Olha lá, consulta em branco. E nessa consulta eu posso colar o código aqui. Só que eu vou fazer alguns tratamentos diferentes. Então, por exemplo, posso vir aqui em... Isso aqui é só para facilitar a questão de você já ir gerando outras consultas. Porque as etapas aqui para baixo são outros tratamentos. Eu vou tirar tudo isso daqui, eu vou remover tudo isso, porque eu preciso fazer o correto. Se, assim, eu estou indo de uma forma básica, né, mas você pode chegar num ponto que você vai lá e troca algumas palavras, que é o que muda nos tratamentos, geralmente de quando está mais padronizado os seus dados e você já praticamente tem tudo pronto. Por quê? Aqui na linha filtrada, aqui, chegou o momento que eu preciso me conectar. Olha o que ele fala, são necessários credenciais para sua conexão com o SharePoint. Então eu vou configurar aqui a minha conexão, vou conectar. Como eu já estou logado aqui, é simples. Se você não tivesse, você teria que logar para que isso ficasse armazenado. Toda vez que você trocar de senha, também você precisa refazer esse processo aqui no ambiente. Então olha só, ele agora vai carregar aqui as linhas filtradas para mim e eu vou trocar, né, os dados com os quais eu estou trabalhando. Ó, não vai ser clientes mais, e sim fluxo de caixa. Isso é bem legal, né, pessoal?
Então eu vou vir aqui agora, ó, vou tirar isso daqui. Acho que até aqui, se brincar, dá certo, hein? Vamos ver. Tá carregando aqui, executando. Vou chamar de entradas. Isso mesmo. Podia ter deixado as outras etapas, tá vendo? Aqui ó, vai ser remover as colunas. Vou expandir. Eu só preciso de data. Aí eu vou expandir novamente. Vou promover cabeçalho. Viu como é que eu poderia ter mantido? Só que aí tem a questão das colunas, né? Ó, vou dar aqui um OK. Tá vazio lá. Ah, porque não tem nada lá. Não tá preenchido, provavelmente. E deixa eu ver aqui. Outra coisa importante. Ah, olha que interessante. Eu vou deixar aqui desse jeito. Como não tem coluna nenhuma, eu simplesmente vou salvar e fechar. Aqui na pasta, era aquilo que eu ia mostrar para vocês agora há pouco também. No financeiro, vou abrir aqui. Fluxo de caixa tem um item e ele está... não tem nada lá, eu vou substituir por um outro que já tem preenchido. Então eu tenho um aqui, ó, maior, como você pode ver. Eu vou simplesmente arrastar aqui para dentro. E aqui você vai ver outra coisa interessante, que ele perguntando se eu quero substituir esse arquivo. Olha aqui embaixo. Ó, já existe um arquivo com esse nome, você quer substituí-lo? Ou quero adicioná-lo como uma nova versão? Eu quero substituir. Não quero manter ambos. Ó, foi substituído. E agora, aqui dentro do ambiente do Power BI, né, deixa eu salvar aqui como financeiro, eu deveria ter colocado aqui para... Vou abrir ele aqui, fechar, vou abrir aqui. Eu deveria ter deixado ele aberto ainda, eu esqueci desse detalhe para pedir para atualizar a visualização. Igual a gente faz no Power BI, vocês vão ver as colunas aparecer. Eu vou tirar aqui o alterar tipo de colunas, porque ele vai dar, e aí vou tirar aqui o substituir. Então eu vou deixar só o expandindo, aliás, vou tirar o expandido também, tirar fora. Deixar chegar aqui na etapa de data, e aí vamos expandir, promover cabeçalho, e depois fica muito fácil. Lembrando que você tem esse trabalho de configuração somente na primeira vez. Nas demais situações, você simplesmente vai configurar o teu projeto e depois deixar ele atualizar no automático, sem nenhuma preocupação. Vamos promover a primeira linha como cabeçalho. E quando ele gerar aqui o tipos alterado, eu recomendo que você remova, né? Por causa, olha lá, ele vai gerar um tipo alterado, você remove para a hora que substituir um arquivo novo lá. Deixa para fazer esse tratamento de tipo alterado diretamente no Power BI, é melhor. Como vocês podem ver, pode dar problema. Então tá feito, ó. Depois você trata isso lá no Power BI, os formatos tipo de dados, salva e fecha. E aí, olha só, já vou pedir para atualizar agora, que eu vou conectar aqui, né? Ó, vou fazer uma nova fonte de dados. Fluxo. Vou pegar aqui o financeiro. Agora. Ó. E aí, se aparecesse aqui, por exemplo, só tem entradas, mas quando eu for subir saídas, ia aparecer lá saídas também. Aí você poderia marcar os dois, ou só um. Isso que é legal. Então eu posso ter uma atualização de clientes num determinado horário do dia, eu posso depois ter a atualização do financeiro, e eu posso ter uma atualização do modelo de dados num outro horário. Ó, vou carregar. Por enquanto está vazio, que vai estar atualizando lá. Mas eu já tenho mais de 170 mil clientes. Que é bem interessante, né? Então eu tenho essa quantidade de clientes. Eu vou vir aqui em inserir, aliás, eu vou vir aqui no meu arquivo, vou vir aqui em salvar como. Eu vou vir aqui numa pastinha dessas. Deixa eu gerar aqui. EW9, consumindo dados aqui. Ó. Vou salvar aqui dentro da palestra. Vou vir aqui no Power BI. Vou procurar nesse dispositivo, vou colar aqui. Aqui, ó, vou salvar aqui como, deixa eu ver aqui, atividade prática. E foi só para a gente poder entender como é que isso funciona. Vou salvar aqui, está salvo. E vamos ver o tamanho desse arquivo aqui, ó. Como vocês podem ver, 5 MB, né? Bem leve. Sendo que a gente subiu um arquivo bem mais pesado, né? Só para vocês verem aqui, ó. O arquivo que a gente carregou lá, um tinha 7 MB, o outro
tinha 8 MB, e assim, se vocês, uma experiência que eu falo para vocês, tem outros projetos aqui que tem a mesma característica e é bem leve. Vou dar um exemplo para vocês aqui de comparação. Olha um projeto, deixa eu pegar aqui, ó, na pasta obsoleto. Olha, por exemplo, esse projeto aqui da antecipação que pesa 240 MB. E utilizando esse tipo de mesma infraestrutura, mesma hierarquia que a gente faz para vocês aqui, mesma coisa, sem mudar nada, nós temos aqui um novo TPV, um novo, cadê aqui, um novo APS, tá aqui, esquecendo de baixar aqui, tudo bem. Vou pegar aqui o novo TPV, que é um bom exemplo, tem apenas 25 MB. E quanto que era o antigo? Acho que o novo APS deve estar aqui em antecipação, também não está. O antigo TPV tinha 180 MB. Então, quando passamos a trabalhar com esse tipo de infraestrutura, caiu de 180 MB, um projeto que, como falei, tem milhões e milhões de linhas rodando ali, ele cai para 20 MB, tá? Isso já com todo o poder de redução de dados que o Power BI já tinha. Então já tinha caído para 180 MB, mas utilizando a infraestrutura da nuvem cai ainda mais, né? Você trabalha só com 25 MB na sua máquina, o que ajuda muito. Bom, eu vou atualizar aqui agora, não sei se já terminou de atualizar aqui o fluxo de caixa. Opa, acho que eu esqueci, né, aqui de fechar. Olha aqui o financeiro, última atualização, ok. Então, talvez o financeiro vai aparecer os dados aqui também, vamos verificar. Lá, o financeiro trouxe os dados também. E para finalizar, eu vou publicar esse projeto aqui dentro do Workspace. CI Tecnologia. E se eu vim aqui agora dentro do meu Workspace, tá aqui, ó. Agora eu tenho o fluxo de dados e eu tenho também o modelo e o relatório. Poderia colocar isso em workspaces separados? Poderia, vai ficar a seu critério. E aí você pode agendar atualizações para o teu conjunto de dados, para o teu modelo de dados, o modelo semântico, ou você pode também ter atualizações agendadas para o teu fluxo de dados. Isso é muito poderoso. E aí você pode abrir a tua atividade prática aqui, para você poder visualizar, e você pode compartilhar, né? Você pode compartilhar via Teams, e-mail, copiar o link, e você pode também vim aqui, inserir relatório no SharePoint Online. Então você pode publicar isso no site ou portal, você pode publicar isso na web, e lá no SharePoint Online, né, você vai pegar esse link aqui, que ele te dá. Vamos aqui no nosso SharePoint. Então eu vou gerar aqui, ó, um novo site. Ó, site de equipe, tem site de comunicação e site de equipe. Eu vou pegar aqui um tema aqui, modelo, só para facilitar para a gente. Eu vou chamar aqui o nome de Excel Weekend 9. Tá até aqui, ó. Já salva aqui da minha palestra do Excel Weekend 7. Vou deixar aqui o Excel Weekend 9. O alias está disponível. Posso deixar na descrição. O endereço do site também está disponível. Vou avançar. Posso selecionar aqui o idioma. Vou deixar aqui em português do Brasil. Ó, privado. Somente membros podem acessar esse site, ou público. Qualquer pessoa da organização pode acessar esse site. Privado. Somente os usuários principais, né, ou os usuários importantes podem acessar esses dados aqui. São dados sensíveis. E aí você pode começar a adicionar os membros. Por exemplo, vou adicionar aqui o Matheus e eu posso dizer o que ele pode fazer. Ele é membro, ele é proprietário, né? Então eu posso dizer isso aí. Vou colocar aqui e vou concluir. Tá lembrando aqui, ó, que depois vai aparecer. Ó, eu posso trocar também o acesso da pessoa, tá, pessoal? Posso trocar o nível dela depois, remover do grupo. Bom, aí eu vou vir aqui e vou pegar aqui uma nova página aqui. Ok, ó, vou pegar aqui um texto em bloco para já pegar pronto. Isso aqui depois você pode ir praticando, criando formas. Eu vou clicar aqui no maisinho para inserir aqui, ó, e vou escrever, ó, Power Apps e Power BI. Vou escolher o Power BI. E aqui eu vou adicionar o relatório. Você vai colar o link que você copiou.
E aí você escolhe qual página que você quer exibir, enfim, ele está carregando aqui. Olha lá. Só tem a página 1, né? Se tivesse outras páginas, ele ia trazer outras páginas. Tá, o que é legal aqui? Você cria um ambiente, como se fosse um site institucional da empresa, onde o pessoal compartilha dados, se comunica, e você pode já deixar automatizado a atualização do conjunto de dados, com todas as suas medidas, com todos os seus cálculos, com todos os seus relacionamentos, e você pode deixar agendadas as atualizações do fluxo de dados, que vão buscar esses arquivos com segurança no SharePoint. Se der algum problema, fica muito mais fácil de você buscar quem foi que alterou, quem foi que excluiu, recuperar aquele arquivo, restaurar, botar para funcionar de volta, e você deixa esse ambiente no automático com dados seguros quando eles são compartilhados via arquivos. E aí somente as pessoas com quem você compartilhar tanto esse ambiente do SharePoint quanto também o Power BI, que tiverem essas licenças, vão poder consumir esses dados sensíveis, né? Então você acaba trazendo mais segurança para quê? Porque uma planilha todo mundo pode manipular. Então, uma vez que você entregou aquilo para o diretor, ele pode pagar um dado, ele pode colocar um dado sem querer ou não, pode gerar um gráfico de qualquer jeito, enfim, ele pode fazer novas fórmulas e ter erros nessas fórmulas, fica livre para ele manusear. Aqui você já dá todas as informações que ele precisa, você vai criar os cálculos, você vai criar os gráficos e você tem a segurança de que somente você e a tua equipe de dados fez o manuseio desses dados. Então, para a gente concluir, pessoal, né, a nossa apresentação de hoje, eu gostaria de mostrar mais coisas para vocês, mas o nosso tempo, infelizmente, já está acabando, né? E o Galvão tem outras pessoas convidadas aí com palestras incríveis para vocês. Então, vamos concluir que nessa palestra a gente aprendeu que nem sempre é possível acessar dados da forma como gostaríamos, que o SharePoint pode ser uma solução segura e viável para a gestão de arquivos, a gente pode entender as ferramentas e suas compatibilidades, que faz toda a diferença na gestão de processos. Ou seja, você entendeu que utilizando o SharePoint de forma eficiente, com as outras ferramentas do ambiente Microsoft, você pode automatizar praticamente tudo com segurança e com qualidade. Para isso, você precisa ter apenas o conhecimento das ferramentas. E caso você queira entrar em contato comigo, seja para fazer consultoria para sua empresa, ou para caso você seja um aluno, um profissional e queira trocar ideias comigo sobre esse mercado de trabalho, sobre essa área de atuação, você pode entrar em contato comigo através de claudio@ca.com.br. Quem tiver interessado nos meus cursos de Excel Power BI, pode acessar os links que estão aí na tela, lp.mestredoexcel.com.br para fazer curso de Excel e lp.powerbidominado.com.br para fazer o curso Power BI. Tem o QR Code aí, você pode apontar o seu celular e aí você vai ter acesso às minhas redes sociais, meus contatos, meu curso. De toda forma, estou à disposição para vocês. Espero poder ter contribuído um pouco com essa palestra. Mais uma vez, fica aqui meu agradecimento ao convite aí para a Lídia, para o Galvão. Mais uma vez, parabéns por esse projeto incrível, né, que é o Excel Weekend, o maior evento de Excel da América Latina, que está do mundo. E quero dizer que estou aqui muito feliz de estar com vocês. Agradeço a presença de vocês até agora. E sempre que precisarem, podem contar comigo. Um grande abraço aqui direto de Buenos Aires e até o próximo vídeo, a próxima palestra aí. Vamos assistir juntos.